Bom dia, boa tarde, bem-vindos mais uma vez a essa nossa aula do curso A Importância do Ensino de Artes Visuais na Educação Infantil. Essa é a nossa última aula, a aula 6. Tivemos 6 aulas em todo esse curso e para a gente poder fechar de uma maneira mais assim focada na prática, porque nas primeiras aulas a gente ficou muito na questão mais assim dos ensinamentos, né? E essa última aula eu gostaria de enfatizar essa questão mais da prática. Tudo aquilo que a gente falou e também relacionado aos tipos de atividades que podemos realizar como educadores na educação infantil. Claro que eu não vou abordar todas, eu peguei aqui só algumas, assim, para que possa ficar mais claro e para que a gente possa compreender melhor esse universo da arte e educação. Então, essa é a 6ª aula. E eu lembro que lá no início do curso, eu falei sobre as abordagens artísticas relacionadas às artes visuais, que são mais assim abordagens visuais. Eu lembro que eu citei colagens, fotografias, desenhos, dobraduras. Claro que aqui eu não vou expor tudo, porque o tempo também é curto e são uma infinidade de coisas também. Então eu peguei algumas coisas, algumas práticas, abordagens que são muito utilizadas na educação infantil, para que a gente possa compreender um pouco melhor esse lado mais prático. Então, tá. A primeira que eu separei foi as colagens. O que são as colagens? As colagens são atividades artísticas muito elaboradas e realizadas na educação infantil, no qual são feitos recortes de papéis, recortes de outros materiais, enfim, isso aí vai depender da criatividade do professor também em escolher os materiais, porque é uma infinita possibilidade aí de utilizar vários materiais através desses recortes, que são feitos com diferentes cores para trabalhar também essa questão do visual com a criança, dos sentidos, né, do tato. Então, as colagens é uma atividade que as crianças gostam muito, no qual elas mesmas escolhem colagens de acordo com o que elas gostam, recortes para montarem alguma obra de arte específica relacionada a algum tipo de atividade. Então, a colagem, além de ser essa atividade artística que as crianças gostam bastante, por essa questão visual, por envolver essa questão das cores, do tato, e da criança estar em contato ali com essa atividade intimamente ligada ali, criando a sua obra, né? Ela também promove o desenvolvimento dessa criatividade, desenvolve a autonomia da criança. Por que ela desenvolve a autonomia? Assim como outras atividades. Porque a criança vai escolher a cor que ela quer usar, ela vai escolher qual tipo de recorte ela vai querer usar naquele momento. Então, também os professores podem explorar formas geométricas através de recortes de formas geométricas para as crianças criarem determinados tipos de arte
além de aprender de várias formas também, compreender as diversas formas geométricas e, a partir disso, escolher qual cor ela vai usar, qual forma ela vai usar, que tipo de desenho ela vai querer criar ali naquele momento. Então, por isso que a colagem, ela tem essa desenvoltura de desenvolver a autonomia da criança. Além de ser uma atividade realizada que vai promover a expressão, a criança vai conseguir se expressar, se comunicar, por ser essa via de socialização. Então, esse trabalho de colagem é um trabalho muito artístico, lúdico, que por envolver essas questões de cores, e também por ser uma oportunidade das crianças socializarem com outras crianças também. Eu lembro que eu também falei no início do curso que as dobraduras, elas também são uma via da artes visuais, né? Uma vertente da artes visuais, ali, uma maneira de se expressar, uma forma artística visual de se expressar. Então, as dobraduras, elas são questões mais assim elaboradas, no qual a criança, claro que sempre guiada pelo professor, ela vai realizar ali uma dobradura específica para que seja criado determinado objeto, determinada arte. Então, essa dobradura é muito importante, essa atividade, por quê? Porque ela vai desenvolver a coordenação óculo-manual e a coordenação motora fina. Então, ela vai refinar os movimentos da coordenação motora das crianças. Então, vai sair daquela questão de serem movimentos mais grosseiros, para ela também explorar movimentos mais bem elaborados. Então, que é no caso aqui da coordenação motora fina. Então, esse é um exercício muito bom para que a criança possa desenvolver essa questão do tato também, de aprimorar os seus movimentos de coordenação, para que eles se tornem movimentos mais refinados, que com essa idade a criança ela está desenvolvendo a coordenação motora, então todas as atividades que ela fizer focadas nessa área vai com certeza melhorar a sua coordenação motora, trazendo assim uma coordenação motora mais refinada, que vai também consequentemente possibilitar uma melhor autonomia no caso da criança manusear lápis, pincel, todos esses instrumentos que são mais assim, que tem que ter uma posição mais firme ali na coordenação motora. Então, a dobradura ela vai ajudar muito nisso. Além de ser também um ponto muito importante para ativar a memória da criança, por mexer com essa questão, por estimular as áreas cerebrais, por estimular os dois hemisférios do cérebro, por ter essa questão também ligada aos sentidos, tudo isso também vai contribuir para a criança poder ter uma memória mais ativa, uma memória mais precisa. Então, são todas essas atividades da educação infantil que tem todo esses benefícios para a vida da criança, né? Além também de ser um processo, um momento de atividade no qual a criança vai estar concentrada naquele momento, fazendo ali com toda a atenção, com todo o seu cuidado, colocando a sua energia ali naquele processo criativo. Por esse fato, também é uma atividade que estimula o processo de concentração, por ser um processo ativo de concentração. A criança, quando a gente está mexendo com essas questões manuais, artísticas manuais,
a gente fica completamente focado no momento presente. Esquece tudo, é natural isso aí, né? Para todo mundo. Esquece tudo, é como se desse apagasse tudo para a pessoa ali, a criança, se concentrar naquele momento, como um momento mágico, como um momento ali que já tem tudo ali naquele momento. Então, eu falo por experiência, que trabalhos manuais, questões manuais, assim, de construção artística, quando estamos fazendo tudo isso, com certeza a concentração aumenta, porque a gente está completamente focado ali naquele momento, completamente focado ali no fazer daquela habilidade ali manual, e tudo isso vai estimular a concentração. Então, para as crianças, isso é maravilhoso. Se é maravilhoso para nós, imagine para as crianças, para poderem ter um maior controle emocional através de uma concentração melhor, de compreender o momento, de estar focado no momento. Então, essa atividade, ela tem a capacidade, as dobraduras têm a capacidade de desenvolver a concentração. Além de serem momentos muito prazerosos para as crianças, que elas adoram. Por estar em contato ali, tato, né? A criança gosta muito de tocar as coisas, tocar, conhecer diferentes texturas, conhecer diferentes cores. E aqui tem alguns exemplos de dobraduras simples para que sejam realizados na educação infantil. Veja que sempre explorando essa questão das cores, explorar bastante também essa questão das texturas, como vai trabalhar muito contato, explorar bastante a questão das texturas para que a criança também possa, pelo tato, compreender os diferentes materiais, aprender pelo toque ali dos diferentes materiais. E é também uma atividade que pode explorar bastante a criatividade também, o professor, né? Sabendo que tem inúmeras dobraduras fáceis de fazer para que o professor possa realizar com os alunos como uma maneira lúdica, de uma maneira que as crianças possam aproveitar bastante esse momento e aprender também, com certeza. Pode ver que aqui tem essas aqui que são bem simples, ó. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem de dobraduras, que são atividades que as crianças ficam extremamente encantadas. Eu sei porque eu tenho 2 filhas e quando fazem dobraduras na escolinha delas, elas amam, me mostram todas felizes, assim, as atividades da escolinha. Então, é isso, mas vamos ver mais algumas coisas. Então, ela auxilia também, a dobradura, ela auxilia na satisfação emocional, pelo fato da criança estar em contato com esse processo de criação, ela vai sentir uma superação. Por exemplo, ela começa a realizar aquela atividade. Quando ela começou, estava algo assim que não tinha forma. A partir do momento que aquela atividade vai criando forma, a criança se sente satisfeita, se sente satisfeita, com certeza se sente com a autoestima melhor. Por quê? Porque ela está colocando forma em um processo criativo dela mesma. Então, tudo isso auxilia nessa satisfação interior de gerar boas emoções, de trazer uma sensação de superação também. Superação, quando a criança consegue por si mesma ali, claro que observando o professor, tudo isso vai trazer conexão com sentimentos bons que irão auxiliar no desenvolvimento cognitivo emocional dessa criança. Então, mais um ponto chave e especial nessa questão das atividades artísticas. Outra coisa também é que incentiva a imaginação.
A criança, ao pegar aquela folha que está sem forma, por exemplo, aquele material sem forma, e até ela compreender que daquilo ali vai surgir uma outra coisa, muitas coisas irão passar pela cabeça dela. Que tipo de coisa que eu vou fazer? Como é que será que vai ficar essa atividade que a professora está propondo? Por exemplo, a professora propôs de fazer um cachorrinho de dobradura. Então, várias coisas passam pela cabeça da criança, mas como que, através dessa folha sem forma, vamos fazer um cachorrinho? Então, tudo isso vai incentivando o processo de imaginação, que é essencial nessa fase também, dar vazão para a imaginação, que tudo isso auxilia no processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Além também de ser um momento que promove o relaxamento. Então, todo o processo artístico, eu vou falar mais para frente sobre a arte-terapia, tá? Não querendo focar nisso, assim, mas para a gente poder compreender que a arte também, ela está profundamente ligada a essa questão do emocional, de compreender mais as nossas emoções, e mais no final eu vou trazer mais uma questão sobre a arte-terapia, que está completamente ligada a qualquer fazer artístico, tá? Então, por a arte ter essa questão de ser uma forma de terapia, de conhecer as emoções, de entrar em contato com o mundo interior, naturalmente vai promover esse momento de relaxamento, no qual a criança ela vai se conectar ali com uma atividade lúdica para além das questões mais racionais do dia a dia, das atividades ali no qual ela está inserida. Então vai ser um momento de relaxamento, um momento que ela vai se conectar melhor com o seu interior, um momento que ela vai se esvaziar de muitas questões que precisam ser esvaziadas. Desculpa que estava sem áudio, tá? Me desculpa, estava sem áudio. Então, retomando aqui, como eu estava falando, ela vai promover esse relaxamento, vai promover o relaxamento das crianças por ter esse momento introspecção, de introspecção da criança, de olhar para dentro. Outra questão muito importante também é que essa terapia, esse processo artístico das dobraduras, assim como vários outros tipos artísticos, de produções artísticas, realizados na educação infantil, eles também vão servir como auxiliares, como ferramentas que irão auxiliar para certos transtornos que acontecem em crianças dessa idade, como a hiperatividade, a dislexia, que muitas crianças já desde pequenas já começam a apresentar esses certos tipos de transtornos. Ser uma criança hiperativa e tal, de ter umas outras questões que precisam ser resolvidas. Então, a arte ela vai auxiliar muito nisso, os processos artísticos. Então, eu lembro também que eu comentei essa questão
de sempre que puder, assim, relacionarmos essas produções artísticas, esses processos, assim, de produções artísticas com a natureza, né? Já que essa questão do natural também é um eixo que está inserido no eixo da educação infantil, de oportunizar o contato da natureza, as crianças ao contato com a natureza. Então, quanto mais também esse contato seja de várias formas, melhor. Então, por exemplo, a natureza, ela tem uma infinidade de materiais lindos, coloridos, atrativos, diferentes, não são convencionais, não são comuns, que o professor pode explorar para utilizar nas suas aulas. Já que a criança ela tem muito essa questão sensório-motor, né, de ser atraída muito pelo sensorial, então a natureza ela tem uma infinidade de coisas, de materiais que estão aí facilmente disponíveis para todos aqueles que quiserem utilizar desses materiais. Então, são materiais que são acessíveis para todos nós. Então, olhem e observem aqui esse tipo de colagem, que é feita com instrumentos da natureza, com folhas de várias formas, de diferentes cores. Daí o professor também pode utilizar de várias formas criativas para poder potencializar melhor essa atividade. Então, são infinitas maneiras de poder criar algo diferente. Por exemplo, fazer uma mandala com... Mandalas são círculos mágicos, que também pode criar com as crianças, fazer uma criação de uma mandala em grupo, por exemplo, com todas as crianças da sala, e utilizar elementos da natureza, que são de fácil acesso, que vai também atrair toda a curiosidade daquela criança, por não ser um material convencional, diferente de papel, tesoura e essas coisas assim, sabe? Mais concretas. Então, é também uma chave e uma possibilidade infinita e maravilhosa aliar a natureza nessas criações artísticas. Nesse caso aqui, a colagem. Então, veja como fica tão lindo aqui, ó, nesse desenho 2. Observem aqui que as crianças estão confeccionando atividades com folhas. Então, toda essa questão, com certeza, traz muito capta muito a atenção da criança, a curiosidade, vai despertar curiosidade, principalmente se tiver essa relação com a atividade que for abordada. Então, pode também utilizar flores. Observem aqui que foram feitos desenhos. Isso aqui é só, claro que é só um esboço, né, de opções, mas como a criatividade ela é infinita, pode criar inúmeras coisas, né? Não só o que está mostrando aqui. Por exemplo, aqui nesse primeiro desenho. Foi criado aqui, ó, as crianças fizeram criações com flores, ou seja, flores que a própria natureza deu, que com certeza já estavam caídas no chão, e daí a professora com certeza utilizou a sua criatividade para criar essa atividade atrativa para as crianças, atrativa, que com certeza também despertou a atenção por ser algo novo, pelas crianças também gostarem de estar em contato com esses elementos da natureza. Com certeza, quando se faz algo novo assim, valoriza muito esse processo de criatividade, de criação das crianças. Outro exemplo aqui são com recortes, mais uma vez que eu falei,
recortes para a criança poder fazer criações livres, poder se expressar de forma livre também, compreendendo que ela tem muitas habilidades a serem desenvolvidas. Então, ou seja, são muitas opções. E agora a gente vai falar um pouco da pintura. A pintura também, que é muito usada na educação infantil, que são com tintas, daí tem uma infinidade de formas de tintas, né, que pode ser tintas criadas também por elementos da natureza também, o professor pode se informar também, para que seja outras formas de tintura, de pintura, né? Então, a pintura, ela é uma das atividades mais usadas na educação infantil, e ela é importante também por ela ter essa questão ligada ao desenvolvimento motor, da criança estar em contato ali manual, desenvolvendo as suas capacidades motoras, pelo toque, pelo contato ali ativo com esses materiais, possibilita movimentos mais precisos, mais finos, como o da dobradura, tem essa questão também, essa peculiaridade de possibilitar movimentos mais refinados, contribuindo assim para um melhor desenvolvimento motor da criança. E ter contato também com o pincel, além da criança poder pintar com o dedo, com a mão, ela também vai segurar o pincel, que também vai propiciar esse desenvolvimento destes movimentos mais finos, mais refinados, contribuindo assim para que a criança tenha um melhor desenvolvimento da sua coordenação motora. Então, observem que é um momento que as crianças realmente gostam muito, é um momento que elas se sentem extremamente acolhidas, porque é um momento lúdico, principalmente essa questão de pintura em grupo. Pintura em grupo é algo que dá muito certo, que as crianças gostam muito. Fazer telas, fazer painéis com que as crianças possam interagir e aprender ali essa questão de socializar neste momento artístico, é algo que é muito enriquecedor, com certeza, nesse processo de desenvolvimento das crianças. Então, mais uma pintura aqui, mais uma técnica na qual a criança, ela pinta por cima da tinta, com o próprio dedo, formando um desenho, que é uma técnica também que as crianças gostam muito. Então, agora eu vou trazer aqui mais benefícios que a pintura traz. Então, a pintura, ela desenvolve esse lado socioemocional. As crianças também, elas vão ter essa satisfação interior quando elas produzem as suas criações artísticas. Foi aquilo que eu falei antes. Então, a criança vai se sentir orgulhosa de si mesma quando cria sua própria obra. Ela vai se sentir, vai ter essa satisfação interior a partir do momento que ela mesma criou, ela mesma elaborou, escolheu todas essas questões, e tudo isso também vai influenciar no desenvolvimento da autonomia, mais uma vez, pelo fato de escolher as cores, de escolher os materiais, e tudo isso vai ter essa ligação direta nessa questão da autoestima da criança. Nessa oportunidade de fazer escolhas, ou seja, tudo isso já está sendo trabalhado nas aulas de arte, nos processos artísticos que as crianças fazem na educação infantil, entendeu? Então, esse simples fato das crianças estarem escolhendo as cores, terem liberdade para escolher de que maneira vão elaborar aquela arte, então tudo isso influencia
é uma oportunidade para as crianças compreenderem que são capazes de fazer escolhas e tomar decisões independentes. Então, isso influencia diretamente nessa questão da construção da sua autonomia como criança, como sujeito. Então, mais benefícios dessa pintura. Construir a sua própria obra artística, constrói a autoestima ao dar às crianças a oportunidade de expressarem o que estão sentindo e pensando. Ou seja, a criança, este momento artístico pode ser um momento, esse momento de produção artística, pode ser um momento de acolhimento para a criança. De acolhimento, com que ela possa se expressar o que ela está sentindo e, assim, diretamente contribuir na sua autoestima. Então, mais uma vez, podemos observar o quanto que é rico todo esse processo de criação artística na educação infantil. Então, eu também trouxe aqui algumas atividades muito importantes, assim, que eu achei muito interessante, relacionadas a um livro que eu tenho, que é um livro relacionado à arte brasileira para as crianças, da autora Isabel Diegues, Márcia Fortes, Priscila Lopes e Mini Cat. Então, é um livro que tem atividades práticas, concentrado com diferentes tipos de artistas visuais, artistas em todo sentido, assim, para que as crianças possam criar, a partir também da guia de um adulto, de um educador, atividades assim diferentes. Então, eu resolvi compartilhar com vocês esse livro, que é um livro muito interessante, Arte Brasileira para Crianças. Então, por exemplo, aqui, eu tirei a foto aqui para vocês compreenderem. Essa é uma atividade proposta por um artista que se chama Alfredo Volpi. Então, Alfredo Volpi, ele nasceu na Itália, mas viveu desde criança em São Paulo. Em suas pinturas, utilizava a têmpera, uma técnica milenar usada nos afrescos da Idade Média, em que, em vez de tinta, pinta-se com uma mistura de pigmento. Volpi começou pintando casas, bandeirolas, estandartes, ruas, paisagens e festas populares. As bandeirinhas da festa junina são a principal marca do seu trabalho. Ao longo dos anos, sua pintura foi ficando cada vez mais abstrata, transformando-se em um jogo de formas geométricas. Então, olha que interessante. Então, a criança também ela pode ter esse contato de conhecer novos artistas. São atividades que o professor pode aplicar na escola, com certeza, na creche, com certeza. Então, trazendo aqui essa contextualização do artista, para que as crianças também tenham contato com essa questão da história da arte, né? De conhecer diferentes artistas. Então, aqui eu dei uma breve introdução sobre quem é esse artista. E agora, eu vou mostrar para vocês a atividade proposta. Então, a atividade que foi proposta ali foi fazer bandeirinhas. Quem disse que as bandeiras coloridas só são bonitas nas festas juninas? Então, aí ele propõe: desenhe algumas bandeirinhas usando o modelo acima. Depois, pinte, recorte e colhe as bandeiras sobre uma base de uma só cor e monte do seu modo, como o Volpi fazia. Então, tem essa questão prática, ó, da criança também poder fazer a sua arte de forma prática, além de ter contato
com diferentes artistas. Então, claro que esse livro é apenas um dos inúmeros livros que tem, basta também usarmos a nossa curiosidade para poder apresentar diferentes formas de produção artísticas para as crianças. Eu peguei esse livro, mas tem muitos livros que são interessantes também. E daí, deste livro, eu também peguei mais uma proposta, que é uma proposta de atividade do artista Edgar Souza. Então, quem é Edgar Souza? Ele é escultor e muitas de suas obras brincam com a relação entre o corpo e o espaço à nossa volta. Em algumas de suas esculturas, o artista usa o próprio corpo como modelo para criar figuras de bronze em posições em que não se vêem suas cabeças, dando a impressão de que estão enterradas no solo, do modo como fazem os avestruzes. Em outros trabalhos, mesas e cadeiras parecem ganhar vida própria ao dobrar suas pernas, como se estivessem dançando ou subindo pelas paredes. Então, olha que interessante trazer mais uma vez as crianças em contato com esses artistas, com formas artísticas que não são tão convencionais, mas que são tão valiosas quanto as que são convencionais também. Então, muito interessante tudo isso também, propor uma atividade para as crianças. Então, o Edgar Souza, através desse livro, ele propõe uma atividade para as crianças, que é uma atividade que com certeza as crianças ficam felizes. Você sabe fazer mágica? Diz a atividade. Então, faça uma parte do seu corpo desaparecer. Convide alguns amigos e, em um espaço ao ar livre, experimentem posições em que as cabeças possam ficar escondidas e não sejam vistas. Cada um deve escolher uma posição diferente da do outro. Depois, para registrar, peça que alguém tire uma foto de todos juntos na posição escolhida. Só não vale perder a cabeça na brincadeira. Então, olha só que atividade maravilhosa. Muito maravilhosa, ancorada aqui por um artista visual, entendeu? Por um artista, uma pessoa que está ligada à arte. Se o professor escolhe trabalhar tudo isso, ó, ele pode propiciar tantas coisas para a criança, né? Além do desenvolvimento motor, do desenvolvimento de estar em contato ali social com a criança, também pode ir ao ar livre, propiciando também esse eixo da natureza, esse eixo do brincar também em outros espaços, e também colocando a criança em contato com formas artísticas que são essa, ó, conhecendo conhecendo artistas da cultura brasileira, né? Artistas brasileiros. Então, essa é uma atividade muito boa, com certeza tem muitas outras por aí maravilhosas também, mas essa que eu resolvi pegar para dar para a gente poder compreender que através dessa atividade aqui muitas coisas podem ser trabalhadas com a criança. Essa compreensão que triangular, né, até que a Ana Mãe Barbosa fala que também de estar em contato com essa história da arte, do fazer artístico também. Então essa atividade ela envolve muitas coisas, ó. Além de ser algo que as crianças com certeza vão amar, né? Então, tá. Então, eu trouxe algumas ilustrações deste livro, que vale a pena, tá? Quem se interessar, pode pesquisar. É um livro que eu gosto muito, que tem essas opções aqui para os educadores também poderem trabalharem na educação. E eu lembro que eu falei agora há pouco, né? Quando eu estava falando ali sobre a dobradura, sobre as pinturas, que elas têm essa profunda ligação com essa questão de ser um momento de terapia, de ser um momento de cura, né, das emoções, de estar em contato profundo ali com as emoções. E daí eu resolvi trazer algum recorte, assim, de algumas pesquisas em arte-terapia também, que também a arte-terapia, ela também está inserida na prática
na prática do professor ali no dia a dia. Basta ter esse olhar também holístico em relação à arte para compreender que a arte ela está intimamente e profundamente ligada com essa questão do cuidado emocional, das questões emocionais, do autoconhecimento também. Então, a arte-terapia, ela possui abordagens educacional e terapêutica que promove a qualidade de vida do ser humano através de recursos artísticos, com o objetivo de conhecer os conceitos e definições relacionados à arte-terapia na educação infantil, acompanhando o trabalho realizado por profissionais dentro e fora da escola. Então, o professor, ele vai ter essa qualificação de trabalhar essa arte, esse processo do fazer artístico dentro da sua prática também. E também a gente pode se refletir que a arte-terapia, a arte na educação, não é mais um olhar, não é mais um conteúdo para preencher o tempo e espaço na rotina escolar. Mas a arte-terapia ou arte-educação faz com que o aluno utilize a criatividade mostrando as suas emoções no momento em que realiza. Então, mais uma vez, compreender que esse momento não é apenas um momento para passar o tempo, é um momento de grande descobrimento, é um momento também de grande aprofundamento da criança no seu processo de autoconhecimento, de conhecer mais sobre si mesma, de conhecer mais sobre as suas emoções, mais sobre como ela vai interagir com o mundo. Então, eu trouxe essa palavra arte-terapia apenas para a gente compreender, mas eu creio que ficou bem claro, né, desde lá do início, que a arte ela está profundamente ligada com essa questão do autoconhecimento. Então, muitos pesquisadores que compreendem tudo isso também se aprofundaram nessa faceta da arte de ser um processo de uma ferramenta de autoconhecimento, de cura também de alguns padrões, algumas emoções ali que precisam ser, que muitas vezes são melhores elaboradas através de questões artísticas. Então, eu trouxe aqui uma citação de Machado, que diz: através da arte, o homem representa e interpreta o mundo em que vive e desenvolve habilidades indispensáveis para sua organização e evolução. A criança, por sua vez, comunica-se através de diversas linguagens, e a arte possibilita a ela fazer ligações entre os diversos conhecimentos, relacionando-os ao seu cotidiano. Então, todos esses pesquisadores que eu vou trazer aqui, citações deles, são pesquisadores que dão ênfase mais nessa questão da arte-terapia. Então, como foi dito aqui, ficou muito claro, né, nessa questão do desenvolvimento das habilidades que são indispensáveis para a evolução, para que o ser humano seja um ser humano mais com senso de organização. Então, são questões muito amplas, porque ao desenvolver essas habilidades, esse indivíduo vai, com certeza, estar na direção da sua evolução, na direção do seu desenvolvimento, na direção de compreender melhor o mundo, tendo um maior senso de organização, um maior senso de vários âmbitos da vida e das questões que estão no seu cotidiano. Então, esses pesquisadores nessa área da arte-terapia enfatizam muito essa questão da importância dessa arte. Então, vou trazer mais uma citação para vocês. A arte-terapia, além de desenvolver a capacidade motora, os gestos, ela ajuda a ativar os aspectos cognitivos, propiciando uma nova forma de aprendizagem. Ela é a cura emocional através da arte ilimitada, aliada ao processo terapêutico. É a prática que utiliza a autoexpressão do indivíduo como um meio de revelar o seu mundo interior.
Então, mais uma vez aqui, para ficar mais claro, através do olhar desses pesquisadores, a profundidade desses processos artísticos. Então, tendo em vista que é muito ligada a essa questão desse desenvolvimento das capacidades cognitivas, muito ligada também nessa questão da ampliação das maneiras de aprender, de novas formas de aprender, de fazer novas conexões cerebrais, além de ter esse contato da cura emocional. Por a arte ser ilimitada, ela é muito ampla, ficou muito claro aqui nesse curso a amplitude da arte, a amplitude do seu uso, de quanto ela pode ser uma aliada em várias questões nesse processo da educação infantil. Ela também está aliada a essa questão do emocional, de compreender melhor as emoções, de compreender melhor os movimentos que a criança está passando na sua vida pessoal. Então, ela intimamente e diretamente está ligada com essa questão do processo terapêutico, de ser uma ferramenta que pode ter ali esse caráter terapêutico. O que é esse caráter terapêutico? É um caráter que é uma ferramenta que vai auxiliar ali para liberar, talvez, emoções negativas, para trazer uma compreensão maior que a criança, por exemplo, não conseguiu elaborar de uma forma racional, e aquilo ali, aqueles eventos pode ser que trouxe algum trauma para a criança, alguma coisa assim que ela não conseguiu elaborar de maneira racional, e a arte ela vai ser essa aliada para poder servir como essa ferramenta terapêutica, para dissolver essas questões, essas emoções que muitas vezes não tiveram a oportunidade de serem vistas, de serem trabalhadas. Então a arte ela vai servir como essa ponte. Então, por isso que eu resolvi trazer isso aqui para vocês, para ancorar mais ainda o nosso estudo sobre a ligação da arte também com essa questão da cura, da terapia, da arte-terapia, que não está separada também lá da arte aplicada na educação infantil, ou seja, está tudo junto e misturado, está tudo ali, compreenderam? Então, para que a gente possa ter mais clareza ancorado aqui nesses pesquisadores dessa área. Outra questão também, a arte-terapia é uma forma lúdica de articular o processo de ensino-aprendizagem, pois a mesma, através de suas atividades, desperta nos alunos o estímulo necessário para responder aos ensinamentos propostos pela educação. O lúdico, utilizado como ferramenta educacional, motiva o desenvolvimento integral dos alunos. Batista Fernandes, mais um pesquisador aqui que eu citei. Então, mais uma vez, essa questão que fica mais clara que o lúdico ele está imerso na educação infantil. Então, a arte-educação profundamente enraizada nessa questão do ensino-aprendizagem, por ter essa questão de estimular, de ser um estímulo, de despertar, de responder aos ensinamentos propostos pela educação. Então, essa arte utilizada com essa maneira, com esse olhar de trazer essa compreensão para a criança também, tanto dessas questões mais assim externas a ela, tanto quanto também dessas questões internas do seu pessoal, do seu universo pessoal, ligada ao lúdico, ela vai servir como essa ferramenta educacional que tem naturalmente essa motivação vinda pelos alunos. Então, os alunos, eles naturalmente têm essa motivação pela arte, por ela ter essa capacidade de trazer esse desenvolvimento integral, de trabalhar diversas áreas, de ser algo assim muito amplo, muito aberto, como a gente viu nas últimas aulas.
Mais uma questão aqui muito importante sobre a arte-terapia, já estamos terminando, já vou finalizar daqui a pouco. A arte-terapia é entendida de maneira interdisciplinar, onde o professor não é apenas um reprodutor de conteúdos, mas um formador de opiniões e transformador dos sentimentos, o qual consegue, através de planejamentos e objetivos elaborados estrategicamente, realizar uma educação que dignifica o aluno em todos os contextos. Então, mais uma vez aqui eu trouxe toda essa questão aqui para a gente compreender que a arte-terapia, a arte como terapia, também está ligada no contexto escolar. A partir do momento também que o professor, de formas estratégicas e bem elaboradas, ele consegue dignificar, trazer esse valor, essa valorização do aluno no seu processo de ensino-aprendizagem em todos os contextos. Ou seja, compreender que a arte-terapia, ela é entendida de maneira ampla, de maneira interdisciplinar, que vai falar com outras áreas da vida, que vai se comunicar com outras áreas da vida. Ou seja, o professor ele não vai ser aquele mero reprodutor de conteúdos, mas ele vai ser um sujeito ativo que vai influenciar positivamente, de forma ativa nessa construção e transformação dos sentimentos das crianças, nesse processo de individuação, delas se reconhecerem como indivíduos, nesse processo também de maturação e transformação dos próprios sentimentos das crianças. Então, essa compreensão através de elaborar questões estratégicas, de elaborar e ter essa compreensão dessa amplitude artística, com certeza vai trazer mais essa dignificação, né? Vai dignificar, vai valorizar cada vez mais a prática do professor, por explorar bem toda essa questão que inclui a arte, assim como a próprio educando, né? A própria criança também. Aqui mais umas ilustrações, para que a gente possa finalizar logo menos. Mais umas ilustrações destes momentos que são tão aproveitados e ricos por todos aqueles que passam por isso, né, que têm contato com a arte, com certeza sabem que são momentos maravilhosos. Então, aqui vamos falar mais alguma coisinha aqui, ó. Para que o processo de ensino-aprendizagem tenha êxito, o professor embasa-se em técnicas de expressão e vivências reproduzidas em desenhos, pinturas, colagens, modelagens, artes cênicas, musicalidade como linguagem corporal e artes visuais, que devem favorecer o desenvolvimento das habilidades de socialização e integração dos alunos com o processo de ensino-aprendizagem. Mais uma vez aqui enfatizando essa questão do desenvolvimento das habilidades, das diferentes facetas da arte, na área da música, na arte das colagens, na área das pinturas, dos desenhos, da linguagem corporal, compreendendo mais uma vez essa amplitude, para que a gente possa reter cada vez mais essa amplitude. Mais um desenho aqui, ó, maravilhoso, de um processo criativo aqui, coloridíssimo. Mais um processo criativo. E, para finalizar, a arte na educação favorece a criatividade da criança, desenvolvendo a imaginação através das formas e cores empregadas e auxilia na expressão, tanto oral quanto escrita, fazendo com que a criança mostre o conhecimento através da história do seu desenho. Eu resolvi fechar com isso.
para que possa ter essa compreensão do prazer da criança ao ter a sua obra de arte elaborada, do prazer da criança em todo o processo de produção, escolha dos materiais, as atividades aqui, como eu mostrei, que são amplas, né? São muito, é uma área muito ampla de ser explorada, assim como essas questões mais comuns, como as dobraduras, como as pinturas, por exemplo. Eu trouxe aqui também os exemplos de atividades mais diferenciadas, que o professor também pode buscar, ancoradas em outros artistas, para que a criança também tenha contato com esse contexto, com esse universo da história da arte, dessas outras maneiras e outros olhares em relação à arte também. Então, mais uma vez, para mostrar o quanto que é prazeroso para a criança também finalizar a sua obra artística, ter esse ancoramento da arte também nesse processo de compreender melhor algo do seu cotidiano. Então, foi isso que eu quis trazer para vocês. Eu espero que tenham gostado e desejo para vocês tudo de bom, um excelente dia aí para todos. Muito obrigada. E é isso.